No século XVI e XVII surgiram grupos de homens paulistas que capturavam escravos fugitivos. Eles atuaram no aprisionamento de indígenas e na procura de pedras e metais preciosos pelo interior do Brasil. Andavam sempre armados e usavam a violência para capturar índios e escravos fugitivos. Os bandeirantes foram responsáveis pelo desbravamento do território brasileiro e a expansão do mesmo para além das fronteiras. Essas expedições tinham como objetivo predominante capturar os índios e procurar por pedras e metais preciosos. Contudo, estes homens ficaram historicamente conhecidos como os responsáveis pela conquista de grande parte do território brasileiro. Alguns deles chegaram para fora do território brasileiro, em locais como a Bolívia e o Uruguai. Os mais conhecidos bandeirantes eram, em sua grande maioria, da região paulista. Dentre eles se destacaram Antônio Raposo Tavares, Domingos Jorge Velho, Moraes Narraro, Domingos Carleiros, Estevão Parente, Fernão Dias Paz, Manuel Bortagato, Bartolomeu Bueno da Silva, Pascoal Moreira Cabral e André Fernandes. Bandeira de Raposo Tavares, ocorrida entre 1598 e 1658, partiu da cidade de São Paulo em direção às regiões sul e centro-oeste do Brasil. Tinha como principal objetivo a captura de indígenas. Bandeira de Domingos Jorge Velho, ocorrida entre 1615 e 1703, partiu da região litorânea do Nordeste em direção ao sertão e litoral paulista. Tinha como principal objetivo o sertanismo de contrato, onde os bandeirantes eram contratados por fazendeiros para combater quilombos e tribos indígenas que atacavam as cidades e engenhos. Bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, ocorrida entre 1672 e 1740, partiu da região norte do atual estado de São Paulo em direção à região centro-oeste do Brasil. Tinha como principal objetivo o descobrimento de jazidas de ouro e pedras preciosas. Os jesuítas eram membros ligados à igreja que eram enviados às Américas para catequizar os indígenas, protegendo-os da escravidão ou da exploração que qualquer outro pudesse lhes proporcionar. Tanto é que viviam em cidades à parte, onde ocorriam as missões jesuítas. Já os bandeirantes eram colonizadores que invadiam terras indígenas com o intuito de escravizá-los. Sempre a bandeira de um santo à frente, representando que eram devotos, de um santo atrás deles, com os instrumentos que traziam a morte. Em sua trajetória, as missões jesuíticas encamparam uma grande população de indígenas que ganhavam educação religiosa em troca de uma rotina de serviços voltados à manutenção desses próprios locais. Com o passar do tempo, algumas dessas propriedades clericais passaram a integrar a economia interna da colônia com o desenvolvimento da agropecuária e de outras atividades de extrativismo. Dessa forma, conciliavam uma dupla função religiosa e econômica. Enquanto essa situação próspera se desenhava no interior da colônia, os proprietários de terra do litoral enfrentavam grandes dificuldades para ampliar a rentabilidade de suas posses. Um dos grandes problemas esteve ligado à falta de escravos africanos que nem sempre atendiam à demanda local e, ao mesmo tempo, possuíam um elevado valor no mercado colonial. Foi daí então que os bandeirantes começaram a adentrar as matas com o objetivo de apresentar e vender os índios que resolveriam a falta de mão de obra. De fato, essa atividade gerou um bom lucro aos bandeirantes, que se dispunham a adentrar o interior à procura de nativos. Contudo, a resistência destes e o risco de vida da própria atividade levaram muitos bandeirantes a organizarem ataques contra as missões jesuíticas. Afinal de contas, ali encontrariam uma boa quantidade de índios amansados, que já estariam adaptados aos valores da cultura europeia e valeriam mais por estarem acostumados a uma rotina de trabalho diária. Com isso, a rivalidade entre bandeirantes e jesuítas marcou uma das mais acirradas disputas entre os séculos XVII e XVIII. Vez após outra, ambos os lados recorreriam à coroa portuguesa para resolver essa rotineira contenda. Por um lado, os colonizadores reclamavam da falta de suporte da própria administração colonial.
Por outro, os jesuítas apelavam para a influência da Igreja junto ao Estado para denunciarem as terríveis agressões dos bandeirantes. O desgaste causado por essas disputas só foi resolvido com ações impostas pelo Marquês de Pombal. Primeiramente, decidiu determinar a expulsão dos jesuítas do Brasil, por estes imporem um modelo de colonização alheio ao interesse da coroa, e, logo em seguida, determinou o fim da escravidão indígena e a formação de aldeamentos diretamente controlados por representantes da administração metropolitana. O desgaste